Muito boa tarde a todos. Em nome da Direção-Geral da Educação, cumprimento e dou as boas-vindas a todos os que nos acompanham e às nossas convidadas aqui presentes, a quem Muito boa agradeço tarde a todos. desde já a Em nome apresentação. da Direção-Geral da Educação, A cumprimento Direção-Geral da e Educação, dou as em boas-vindas a articulação todos os com que a nos acompanham Inspeção-Geral da e Educação e às nossas Justiça, convidadas no aqui âmbito das presentes. suas A quem boa competências, tarde a todos. Já elaborou em o nome ofício da Direção-Geral circular da Educação, a Direção-Geral da Organização e Educação, Funcionamento as das Redes de Infância da Rede Nacional e Desenvolvimento do Currículo na Educação Pré-Escolar. Foi publicado e divulgado a 30 de julho de 2024 e este webinar tem como propósito alargar a divulgação deste ofício circular, esclarecer questões que são importantes quer para os educadores de infância e educadoras de infância, quer para as direções e coordenações dos jardins de infância da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar e tem também o propósito de partilhar práticas sobre a sua implementação através de testemunhos de diretoras e coordenadoras pedagógicas da rede pública e da rede privada, com e sem fins lucrativos. Assim, temos connosco Alexandra Marques, coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação de Infância e que vai aqui moderar a nossa sessão. Leonor Duarte, da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Liliana Marques, da Direção-Geral da Educação, minha colega. Ana Paula Peixoto, diretora pedagógica do Colégio João Paulo II, em Braga. A Ermelinda Rosa, coordenadora do Departamento de Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras. Ana Ramalheira, diretora pedagógica do Centro Social Paroquial de São Domingos de Rana. E antes de passar a palavra à Alexandra, queria só referir que neste webinar não temos aqui propriamente um local específico para uma interação, mas não deixem de colocar questões que fiquem presentes para o e-mail da Direção-Geral da Educação ou para o portal online que surge no site da DGE, em baixo nos contactos têm disponível um portal online para colocar questões. E informar também que este webinar está a ser gravado, ficará disponível como um recurso de consulta posterior no site da Direção-Geral da Educação. E passo a palavra então à Alexandra para gerir aqui e moderar este nosso webinar. Obrigada, Alexandra. Alexandra, está sem som. Muito obrigada, Lina, e boa tarde a todos os que nos acompanham neste diálogo que procuraremos aqui construir em torno de uma matéria tão relevante para aquilo que é a salvaguarda do direito fundamental das crianças no acesso à educação de infância e à qualidade dessa mesma resposta. Portanto, pensar esta rede nacional teve aqui sempre presente no nosso propósito e no conteúdo daquilo que o ofício circular integra. E é importante, na nossa perspectiva, poder pensar com quem está na prática aquilo que é o conteúdo que o ofício circular tem e que teve muito este propósito de ajudar a quem no terreno organiza e assegura a educação de infância nesta dimensão dos 3 aos 6 anos, enquanto parte do sistema educativo e educação pré-escolar. A partir de identidades organizacionais e de naturezas de prestação do serviço que são específicas a estas duas redes, a rede pública, através dos agrupamentos, e a rede privada solidária sem fins lucrativos e da rede particular e cooperativa com fins lucrativos. E, portanto, é isto que aqui nos junta, mas nada melhor do que podermos dar a palavra aos dois serviços do Ministério da Educação que tiveram aqui a responsabilidade dentro da sua missão e das atribuições que lhes estão acometidas,
de redigir este ofício circular. E, portanto, eu iria passar a palavra à Leonor Duarte, da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, e à Liliana Marques, da Direção-Geral da Educação, que vão percorrer connosco aqueles que são os pontos fundamentais do ofício circular. E por isso passo a palavra à Leonor, agradecendo desde já este tempo que nos vão dedicar e pedindo a si e à Liliana esta contenção no tempo que depois permita também o diálogo com as três convidadas. Obrigada. Então, Leonor, por favor. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos os presentes. Vamos então iniciar a nossa apresentação do Ofício Circular Organização e Funcionamento dos Jardins de Infância da Rede Nacional e Desenvolvimento do Currículo na Educação Pré-Escolar. Com esta apresentação, para além dos objetivos já apresentados, propomos-nos assinalar aspectos fundamentais para que tenhamos uma educação pré-escolar de qualidade que, como sabemos, tem os maiores benefícios para todas as crianças. Comecemos pela linha do tempo e o que nos diz a história. O Sistema Público de Educação Pré-Escolar foi, através da Lei nº 5 de 77, foi publicado poucos anos depois, de 25 de abril de 1974. De 2 anos a seguir, em 1979, foi publicado o Decreto-Lei que cria o Estatuto dos Jardins de Infância. Esta publicação e estas opções tiveram maior relevância no nosso país, dado que, até então, 1974, as respostas educativas que existiam para as crianças, a idade pré-escolar, que agora nós designamos dos 3 anos até à entrada na escolaridade obrigatória, era oferecida por estabelecimentos que hoje designamos os da rede privada, e os estabelecimentos de cariz social, com fins não lucrativos. A publicação deste Estatuto dos Jardins de Infância veio permitir que, em todo o país, nos locais mais recônditos até aos centros urbanos, passasse a existir também jardins de infância da rede pública. Outro marco muito importante também foi a publicação em 1986 da Lei de Bases do Sistema Educativo, que consagrou na organização geral do sistema educativo que o mesmo compreendia a educação pré-escolar, a educação escolar e extraescolar, e pela primeira vez são apresentados os objetivos da educação pré-escolar. Mas, efetivamente, foi a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, publicada em 1997, que constituiu o ponto de partida para o edifício legal e todos os diplomas e a organização da educação pré-escolar que temos atualmente, que foi de facto um marco importante num plano de expansão da rede que teve lugar e no alargamento significativo de respostas às crianças que conduziram ao que temos hoje. Também é muito importante, nessa sequência e no mesmo ano, a publicação do regime jurídico do desenvolvimento e expansão da educação pré-escolar, e também assinalamos como um marco muito importante, já anunciado quando foi publicada a Lei Quadro, que foram pela primeira vez produzidas e publicadas orientações curriculares para a educação pré-escolar, nesse mesmo ano, 1997, e que, conforme estabelecido no despacho então publicado, tinham um caráter vinculativo a partir do ano letivo seguinte à sua publicação. Portanto, todos estes diplomas que foram sendo produzidos e a própria Lei Quadro estabeleceu que passaríamos a dispor, no nosso sistema, de uma rede nacional de educação pré-escolar, e dessa rede fazem parte, tal como está hoje configurado, a rede pública e a rede privada com e sem fins lucrativos, como já foi referido. Sobre a Lei Quadro de Educação Pré-Escolar, relembramos alguns artigos que constituíram um marco e continuam a ser efetivamente bastante relevantes. Pela primeira vez é explicitada que a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica e anunciando-se num processo de educação ao longo da vida. E como podem ver,
continua a ser, como até hoje, educação pré-escolar e não ensino, como muitas vezes vemos referido nesse aspecto. Também foi algo que foi anunciado e estabelecido nesta lei, que o estabelecimento de educação pré-escolar, como sabem, também se designa de jardim de infância e que tem a mesma, digamos, o significado é semelhante, mas a Lei 4 estabelece que, por estabelecimento de educação pré-escolar, se entende uma instituição que presta serviços vocacionados para o desenvolvimento da criança, que lhe proporciona, nessas instituições, atividades educativas e atividades de apoio à família. É também nesta lei que está expresso que o Estado, ou ao Estado, incumbe definir normas gerais da educação pré-escolar, no que diz respeito aos seus aspectos organizativos, pedagógico e técnico, e assegurar o seu efetivo cumprimento e aplicação, designadamente através de acompanhamento, de avaliação e fiscalização, que compete aos serviços do Ministério da Educação e também na sua missão à Inspeção-Geral da Educação e Ciência. O regime jurídico de desenvolvimento e expansão da educação pré-escolar, publicado em 1997, como já referi, atribui ao diretor pedagógico a competência, obviamente fundamental, de coordenar a atividade educativa e garantir a execução das orientações curriculares, bem como assegurar as atividades que sejam oferecidas às crianças e assegurar a sua concretização, as atividades de animação socioeducativa. A tutela pedagógica também ficou determinado, nestes diplomas publicados neste ano, que a tutela pedagógica é da competência do Ministro da Educação e a tutela técnica, é de uma competência conjunta do Ministro da Educação e da Solidariedade e Segurança Social, e isto são designações, no corpo da lei, que estão datadas, portanto, 1997. Também este regime jurídico estabelece que os critérios de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-escolar consideram a qualidade pedagógica do funcionamento dos estabelecimentos e, designadamente, no domínio do desenvolvimento, portanto, da concretização das orientações curriculares. Falando de qualidade, é muito importante assinalarmos esta construção e este marco do quadro da qualidade da educação de infância, que foi produzido, publicado em 2014, mas trata-se de um contributo de todos os países da União Europeia que deram estiveram envolvidos neste processo de construção, e Portugal também participou na elaboração deste documento. São apresentadas 5 dimensões da qualidade, hum, são aspectos que se interligam de per si e são fundamentais para a qualidade da educação da infância. Desde logo o acesso, o currículo, os profissionais, a governação e o financiamento e a avaliação e monitorização. Interligam-se entre si e não têm uma ordem, digamos, de maior importância uns do que os outros. Este documento foi traduzido para português, encontra-se disponível na página da Direção-Geral de Educação e, naturalmente, apelamos a que a sua consulta e o seu conhecimento e reflexão sejam partilhados o mais possível por quem tem responsabilidades neste âmbito. A publicação deste documento em 2014 foi muito importante, dado que já se tinha desencadeado um processo para atualização e publicação de novas orientações curriculares que ocorreu em 2016. Portanto, foi publicada uma versão atualizada das orientações curriculares para a educação pré-escolar. E este quadro de qualidade anteriormente apresentado constituiu uma fonte de inspiração bastante significativa para este trabalho e para todo o processo que foi desenvolvido, participado e que realmente levou à sua publicação destas novas orientações. As orientações curriculares para a educação pré-escolar são um documento de referência obrigatório e constituem a base da construção e gestão do currículo que compete ao educador de infância. As orientações curriculares articulam 2 aspectos fundamentais, a pedagogia e o currículo,
sendo que a pedagogia diz respeito ao como fazer para promover as aprendizagens e o currículo incide no que fazer para aprender. Esta versão recente, e é aquela que está em uso das orientações curriculares, assentam nos fundamentos e princípios da pedagogia para a infância, que, digamos que são a sua base, a forma como o ponto de partida, como estão estruturadas, e têm uma particularidade muito significativa, porque são transversais à educação de infância, sendo que estes fundamentos e princípios da pedagogia são também os mesmos que estão considerados, articulando este processo, nas orientações pedagógicas para creches que foram publicadas recentemente, e daí termos assinalado que se destinam estes fundamentos e princípios para as crianças, para a educação das crianças, dos 0 aos 6 anos. Estas orientações, que muitas vezes se designa vulgo no seu acrónimo OCEP, centram-se no desenvolvimento das potencialidades de cada criança e visam lançar os alicerces para a aprendizagem ao longo da vida, como já referi, um dos princípios fundamentais da Lei Quadro de Educação Pré-Escolar, primeira etapa da educação básica, no processo de educação ao longo da vida. Outro dos documentos muito importantes e muito inspiradores, naturalmente, de interligação com o que é relevante e que nos articula no mundo e como cidadãos também da União Europeia, é a Convenção dos Direitos da Criança. Também foi um documento muito inspirador para este trabalho das orientações curriculares, e aqui damos alguns exemplos em termos dos direitos das crianças e, desde logo, o direito à participação e como foi explicitado em termos das orientações no reconhecimento da criança como sujeito e agente da sua aprendizagem, pelos seus direitos e o seu direito de participar. Também o direito à educação. Há uma exigência de que haja uma resposta para todas as crianças, que a educação é um direito, e também a construção articulada do saber e a aprendizagem holística, contemplando sempre nestas dimensões o direito a brincar. Mais à frente teremos a oportunidade de desenvolver mais este aspecto, mas efetivamente esta dimensão holística da aprendizagem, sabendo nós que as orientações curriculares na sua estrutura e na sua concepção hum, portanto, estão contempladas áreas de conteúdo, mas não se pode perder de vista de maneira nenhuma a aprendizagem holística do saber e, considerando a idade das crianças, que é uma atitude e um processo a ter em conta e fundamental. Já foi referido na apresentação desta nossa sessão o grupo de trabalho. Temos aqui assim connosco a coordenadora do grupo de trabalho, que foi constituído e que desenvolveu a sua ação no ano transato, 2024. Foi criado com a missão, e como está expresso neste slide, para além de propor uma estratégia que assegura a continuidade e transição entre a creche e a educação pré-escolar, a qualidade pedagógica das respostas seja um contínuo e uma articulação que é fundamental para as crianças neste nível etário que nos traz aqui hoje. Um, ao se desenvolver o trabalho no âmbito deste grupo, ou foi possível, quer pelos representantes da Direção-Geral de Educação, quer da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, partilhar que é muito frequente que sejam recepcionadas e dirigidos estes serviços questões, dúvidas, por vezes até entendimentos que precisam de clarificação, pelo que se considerou que seria muito importante a publicação deste ofício circular, que, para além de coligir a legislação já produzida ao longo do tempo, também, naturalmente, trouxe uma tónica de atualidade e de perspectiva de que seja utilizada e um documento que seja efetivamente útil aos contextos, neste caso, de educação pré-escolar. Está organizado deste modo, três pontos principais: organização e funcionamento dos jardins de infância, desenvolvimento do currículo e continuidade educativa. No que diz respeito à organização e funcionamento do currículo, e tendo em conta que este foi um dos aspectos muitíssimo importantes a partir de 1997, esta distinção entre a componente educativa e a componente de apoio à família. A componente educativa
materializa-se, concretiza-se por 5 horas diárias intencionalmente planeadas, desenvolvidas e avaliadas pelo educador de infância. As crianças, toda e qualquer criança que frequenta a educação pré-escolar tem direito a frequentar estas 5 horas. Aqui temos a dimensão da pedagogia, a dimensão do currículo e o direito a aprender, a bem-estar e a desenvolver-se. Nesta componente temos 2 tempos distintos, de manhã e de tarde, e não está contemplada, porque não faz parte desta componente, os tempos destinados ao almoço e ao repouso, quando necessário. A componente letiva, educativa letiva, é gratuita nos jardins de infância da rede pública e da rede privada sem fins lucrativos, e tal deve estar explicitado no regulamento interno. Então, e o papel do educador de infância? É efetivamente fundamental, que é o profissional, o docente, que concretiza esta ação no dia a dia, nas instituições, portanto, nos estabelecimentos de educação pré-escolar. Promove a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e o seu bem-estar, constrói e gera o currículo, criando oportunidades para a realização de aprendizagens significativas e globalizantes. Esta sua ação é planeada e avaliada também com a participação das crianças. O processo de planear, agir, avaliar é um contínuo fundamental. E é também o educador, os educadores, que têm a responsabilidade e o seu papel fundamental de envolver e dinamizar equipas educativas com intencionalidade e rotinas de encontro e, efetivamente, ter em conta na sua ação um aspecto fundamental que deverá envolver as famílias e a comunidade da ação educativa. As famílias, os pais das crianças, os familiares devem estar, tanto quanto possível, o mais possível próximo da sala de atividades e do dia a dia. E isto quer dizer, como vamos falar mais à frente, que a proximidade dos pais com a sala de atividades, naturalmente com os horários e com o cumprimento de tudo o que é emanado em termos de regulamentos, deve ser permitido que deixem a sua criança próximo da sala de atividades e que, na medida do possível, e há momentos próprios para isso, que nós sabemos, tenham conhecimento e contacto com a sala, com o espaço, com o ambiente educativo, obviamente em momentos estabelecidos e criados para tal pela organização. No que diz respeito à componente de apoio à família, um, o que foi de facto determinante em 1997 e que esta componente veio trazer é porque os horários, nomeadamente na rede pública, eram reduzidos, portanto, as crianças, depois de uma determinada hora, não estavam criadas condições para ir mais ao encontro das necessidades das famílias face aos seus horários. E tal ficou, de facto, estabelecido, que era uma resposta a organizar, e o que o Jardim de Infância assegura nesta componente é que as crianças são acompanhadas antes e depois das 5 horas letivas, realizam-se atividades de animação socioeducativa. Neste aspecto é muito importante que haja uma intencionalidade de que devem ser momentos diferenciados da componente letiva. Aqui, assim, é também muito importante ter atenção o brincar, momentos em que a criança está enquadrada, mais em ação de cuidado e guarda, e naturalmente outro tipo de atividades, mas que se diferenciem, do tempo letivo é muito importante. O almoço também faz parte desta componente. O repouso é outro dos aspectos fundamentais. Sempre que a criança necessita, devem de ser situações analisadas face às necessidades e, sobretudo, criar condições de bem-estar para as crianças para que tal possa ocorrer, mas não se considera que seja retirado tempo das 5 horas letivas para ter lugar este repouso. Os períodos de interrupção letiva também são importantes em termos de integrados nesta componente e estão naturalmente ligados ao calendário escolar. Estas ações, o que é oferecido às crianças nesta componente de apoio à família é também planeada e tendo em conta as necessidades das crianças e das famílias. Os diretores dos agrupamentos e as câmaras municipais têm aqui um papel muito importante nesta oferta, nesta resposta, e também é desejável que os espaços destinados a esta componente sejam
diversos, portanto, diferentes da sala de atividades e o perfil dos profissionais e os profissionais que prestam esta oferta e são responsáveis por esta oferta também devem de ser colocados para o efeito e em horários definidos comunicados à família. O educador de infância também tem aqui um papel muito importante, para além de assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento dos processos, de modo a que haja garantia de qualidade das atividades e o bem-estar das crianças, é um fator fundamental. Também a supervisão pedagógica está contemplada, ou deverá estar contemplada, no horário dos educadores, no que diz respeito à componente não letiva. E esta supervisão e este acompanhamento deverá ter em conta o planeamento e a avaliação das atividades, em conjunto com os dinamizadores. Também através de reuniões, realizar reuniões é fundamental para pontos de situação e acompanhamento deste processo, com frequência, portanto, na medida do possível, não devem ser distanciados no tempo, e também a reunião com os encarregados de educação para que tenham a oportunidade de ter conhecimento de que é que é oferecido às crianças a rotina desta oferta. Outro aspecto muito importante que está contemplado no ofício circular e que sabemos que é fundamental, a forma como está organizado o nosso sistema, são constituídos grupos de crianças, e esta constituição de grupos deve respeitar, desde logo, que os critérios de natureza pedagógica devem de ser definidos na constituição dos grupos, seja na continuidade das crianças, na frequência, considerando os 3 anos da educação pré-escolar, ou mesmo quando se constituem grupos novos, esta explicitação dos critérios no projeto educativo e no regulamento interno é fundamental. No que diz respeito à composição etária, tal também deve corresponder a uma opção pedagógica, e relembramos que nas orientações curriculares está assinalado que a constituição de grupos heterogéneos tem também virtudes, é muito importante, são importantes as interações que se estabelecem também entre crianças de diferentes idades. O número máximo que está estabelecido por lei num grupo de educação pré-escolar é de 25 crianças e um mínimo de 20. O número de 20, mínimo de 20 crianças, também deve ser considerado, sempre que a relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão, a necessidade de integração da criança em grupo reduzido, e este grupo não deve incluir mais de 2 crianças nestas condições, e este é um dos aspectos em que as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva têm um papel muito importante. Ahm, Na organização da educação pré-escolar e à rotina do trabalho realizado com as crianças em sala de atividades, os assistentes operacionais e os auxiliares da ação educativa têm um papel muito importante. O rácio que está estabelecido, relativamente a cada grupo de crianças é de um assistente ou auxiliar por sala, mas o que está estabelecido em lei é para a rede pública. Contudo, é importante também referir que este profissional tem um papel muitíssimo importante e é uma boa prática, tendo em vista a melhor resposta às crianças, e é também muito importante que a qualidade da resposta e os vínculos que as crianças estabelecem com estes profissionais são de assinalar da sua relevância, e também do trabalho articulado que é realizado com o educador, que é a prática mais desejável possível. No que diz respeito ao calendário escolar e ao horário, tal também deve ser estabelecido e constar do regulamento interno, e o horário deve diferenciar as 5 horas da componente letiva e as atividades da componente de apoio à família, e naturalmente todos estes aspectos divulgados junto dos pais das crianças e dos encarregados de educação. Muito obrigada pela vossa atenção e vou passar a palavra à colega Liliana. Obrigada, Leonor. Muito boa tarde. Cumprimento as minhas colegas do webinar e também todos e todas que estão a acompanhar-nos online. Vou aqui partilhar a minha tela. Ok. Bom,
Ainda não está a partilhar, Liliana. Hum. Eu aproveito este compasso de espera para também informar todos os participantes que já existe uma ligação no site da DGE também para a participação via Zoom, que é aquela que vos habilitará a utilizarem as questões, as perguntas e respostas aqui durante este webinar. Portanto, neste momento, quem pretender colocar algumas questões, sugiro que possa aceder a este webinar por via da ligação Zoom. Obrigada. Liliana, passa a palavra. Obrigada. Então, continuando aqui o nosso percurso pelo ofício circular, vou-me debruçar sobre o desenvolvimento do currículo. Muito haveria a falar sobre o desenvolvimento do currículo, no entanto, vou apenas referir alguns aspectos que identificamos que havia necessidade de serem clarificados e, por isso, começo para já por relembrar o que a Leonor falou há pouco sobre o quadro da qualidade da Comissão Europeia para a Educação de Infância. E diz o quadro da Comissão Europeia que, no que se refere ao currículo, ele deve ser holístico, flexível, requer colaboração e deve ser regularmente revisto e melhorado. E, neste sentido, as orientações curriculares para a educação pré-escolar definem no seu glossário o que se entende por currículo. E é muito importante todos percebermos o que é o currículo na educação pré-escolar. É o conjunto das interações, experiências, atividades, rotinas e acontecimentos planeados e não planeados que ocorrem num ambiente educativo inclusivo organizado para promover o bem-estar, o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Este entendimento do que é o currículo na educação pré-escolar faz toda a diferença na prática educativa e no que se exige à educação pré-escolar no que respeita à construção, à gestão e ao desenvolvimento do currículo. De referir, por exemplo, que as áreas de conteúdo expressas nas OCEP não são disciplinas, isto é muito importante entendermos, mas sim áreas do saber que devem ser operacionalizadas de forma integrada e globalizante, sem distribuição de carga horária semanal por áreas e domínios, uma vez que não são compartimentos estanques ou disciplinas a abordar separadamente. Como se sabe, a educação pré-escolar desenvolve-se em regime de monodocência. No entanto, existem algumas situações em que acontecem e se planificam situações de trabalho conjunto com outros profissionais, com outros docentes, e neste caso, as atividades e projetos a desenvolver têm que respeitar as características que estão aqui explícitas e que são o facto de, em conjunto, estes profissionais com a educadora de infância planearem, desenvolverem e avaliarem a atividade que vai decorrer e que se deve integrar no projeto curricular de grupo. Estas atividades e projetos devem integrar as dinâmicas de grupo, não serem atividades realizadas à parte do que acontece no grupo. Também isso vai permitir também que sejam garantidos o caráter holístico da educação pré-escolar, numa perspectiva globalizante e integrante das diferentes áreas e domínios curriculares. Outro aspecto importante referir nestes casos, e nós vamos buscar estas situações porque são situações que têm sido colocadas à Direção-Geral e à Inspeção. Estas atividades destinam-se a todas as crianças do grupo e não há lugar a pagamentos adicionais, ou seja, são atividades, são projetos que fazem parte do tempo letivo do grupo de crianças. A presença e a participação dos pais, como referido pela Leonor há pouco, revestem-se da maior importância, dado que têm o direito de conhecer e contribuir para o processo educativo dos seus filhos. Este direito à participação e o envolvimento das famílias são uma responsabilidade de toda a comunidade educativa,
e deve começar logo pelos órgãos da direção, pelos órgãos de gestão, aos docentes e aos não docentes. Sabemos, por exemplo, que sabemos, por exemplo, peço desculpa, mas isto fugiu aqui um pouco, que após a pandemia acontecem muitos jardins de infância que têm sido solicitado aos pais que não continuem a deixar as crianças à entrada do jardim de infância e depois elas são conduzidas por as assistentes operacionais ou auxiliares de ação educativa até às salas. Este contacto diário faz parte da comunicação entre a família e o jardim de infância e por isso consideramos que é de facto uma lacuna também na qualidade, não ser possível que os pais possam ter contacto com a sala de atividades, poder perceber o que está na parede, o que está nos placares, como é que a sala está organizada, etc. Tudo isso é comunicação e comunicar também verbalmente com as pessoas que estão a trabalhar no jardim de infância, as equipas pedagógicas. Claro que deverá haver regras, é muito importante, mas os pais não podem ser simplesmente afastados da sala de atividades. Na educação pré-escolar, a organização do ambiente educativo é suporte do desenvolvimento curricular. A organização do ambiente educativo adota nas OCEP uma perspectiva sistémica em que se considera os diferentes meios sociais e culturais em que a criança se desenvolve e aprende, como, como podemos ver para esta figura que faz parte, que está nas orientações curriculares, em que a família, o estabelecimento educativo, o grupo de jardim de infância, a sociedade e o meio em que todos eles estão inseridos se articulam entre si. É um ambiente que, como sabemos, é um sistema vivo e em transformação. Esta abordagem sistémica constitui uma perspectiva de compreensão da realidade, constituída por estes diferentes sistemas que desempenham funções específicas e que estão em interconexão uns com os outros, e se apresentam como dinâmicos e em evolução. Neste processo dinâmico, uh, sabemos que os indivíduos que fazem parte dele são influenciados pelo sistema, não é? Mas também vão influenciar o meio em que vivem. E conhecer os sistemas em que a criança cresce e desenvolve é muito importante para o educador compreender melhor cada criança, de forma a respeitar as suas características pessoais, a sua cultura e também os saberes que ela já tem quando vai para o jardim de infância. Por isso, as OCEP consideram o ambiente educativo como o contexto facilitador do processo de desenvolvimento e aprendizagem de todas e de cada uma das crianças, mas também de desenvolvimento profissional e de relações importantes que se estabelecem entre os diferentes intervenientes. A organização do ambiente educativo da sala é também fundamental de ser pensado, refletido, e inclui a organização do grupo, a organização do espaço e dos materiais, a organização do tempo e as relações e interações entre os diferentes intervenientes. Na organização do ambiente educativo, é fundamental preparar o acolhimento e a inclusão de todas as crianças e considerar as especificidades das crianças e das suas famílias, como, por exemplo, as que têm o português língua não materna, as que têm, as que são oriundas de famílias imigrantes e refugiadas e as crianças com necessidades, especiais. A frequência da educação pré-escolar, se é importante para todas, para estas é especialmente fundamental e deverá ser, por isso, iniciada o mais precocemente possível, porque a inclusão destas crianças no jardim de infância vai trazer, sem dúvida, grandes benefícios na equidade e na igualdade de oportunidades.
as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, que são constituídas nos agrupamentos de escolas da rede pública e também nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede privada, são fundamentais para apoiar a inclusão de todas as crianças. E vamos aqui olhar para o que é o projeto curricular de grupo, também um aspecto que é muito questionado e que os educadores e as organizações têm tido algumas dúvidas e por isso queríamos também destacar aqui alguns aspectos. Nós consideramos que, e nas OCEP isso é bem firmado, que o projeto curricular de grupo é o fio condutor do processo de planeamento e avaliação na educação pré-escolar. É neste documento que o educador explicita as suas intenções pedagógicas, elaborado em articulação com o projeto educativo do agrupamento ou do estabelecimento e com base nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. O projeto curricular de grupo tem que ser claro, tem que ser sintético, não adianta ser um documento muito grande e maçudo, portanto, tem que ser um documento que seja útil, tornar-se dinâmico e orientador para o educador, orientador também para as famílias e para a equipa pedagógica e não tornar-se um documento burocrático que serve apenas para apresentar quando é pedido, não é? Então, este projeto curricular de grupo, e como podemos observar aqui na figura da página 68, esta figura está na brochura Planear e Avaliar na Educação Pré-Escolar, que está disponível gratuitamente no site da Direção-Geral da Educação. Um, portanto, ajuda-nos a compreender como é que ele é organizado, e destaca que o projeto curricular de grupo pretende retratar o processo a desenvolver com o grupo de crianças e que deve ser revisto e ajustado em ciclos sucessivos de planeamento, ação, avaliação, que se vão alargando e aprofundando ao longo do ano letivo. Assim, o projeto curricular apoia uh, após a caracterização da inicial, que deverá ser feita pelo educador, uh, após essa avaliação, que implica recolher informação sobre o contexto familiar e social, observar e escutar as crianças que estão à sua frente, as produções que realiza, então, no projeto deve ficar explícito como é que prevê, quais são as suas intenções pedagógicas, como é que prevê que vai ser a metodologia de trabalho, a organização do ambiente educativo, como é que vai trabalhar com a equipa, como é que se vai realizar o trabalho com os pais ou com as famílias e a comunidade e como é que vai fazer a avaliação também do contexto das aprendizagens das crianças, da sua própria ação educativa. Planear e avaliar não podem ser separados, são interdependentes, porque, na verdade, é fundamental planear para prever e antecipar o que é mais importante realizar, e avaliar é também imprescindível para tomar decisões sobre a prática educativa e para realizar o planeamento. A avaliação na educação pré-escolar é formativa e consiste na recolha da informação necessária para tomar decisões sobre o desenvolvimento do currículo, engloba o contexto, engloba os processos, inclui a organização do ambiente educativo, a ação educativa e os progressos das crianças. Gostaríamos de realçar que a partilha, o debate e a reflexão entre os educadores sobre o trabalho pedagógico e os instrumentos de planeamento e avaliação em que se apoiam é fundamental, não há dúvida nenhuma. Mas isso não pressupõe a uniformização dos documentos de planificação e de avaliação a utilizar.
Um outro aspecto que tem suscitado, por vezes, algumas questões, refere-se à comunicação escrita da avaliação das aprendizagens das crianças. A comunicação dos processos e das aprendizagens que o grupo e cada uma das crianças realizam fazem parte de um processo educativo participado, e que exige que seja comunicado, nomeadamente às famílias, e não só, não é? Essa comunicação deverá ser descritiva, o que implica que não faz sentido ser feita por cruzinhas, por exemplo, porque pouco nos diz sobre o processo de aprendizagem da criança, não é classificativa. É essencial que os pais, ao receberem a comunicação escrita sobre a avaliação da sua criança, do seu filho, que veja retratada a evolução e o percurso educativo da sua criança. E se for feito com cruzinhas, dificilmente isso acontece, não é? Também é necessário comunicar aos docentes que vão receber as crianças no ano seguinte, pode ser uma nova educadora, ou quando vão para o primeiro ano do primeiro ciclo, existe também essa necessidade de comunicar as aprendizagens que as crianças realizaram e o percurso que desenvolveram. Então, nós sabemos que não é fácil fazer isso, dá trabalho, é verdade. Comunicar a avaliação implica um esforço de organização e de síntese, bem como a adequação da informação aos interlocutores e deverá respeitar os princípios éticos e deontológicos. Na brochura Planear e Avaliar, após várias solicitações dos educadores, apresentámos algumas propostas que poderão ser inspiradoras, servindo de exemplo de como é que se pode organizar a comunicação escrita da avaliação das aprendizagens das crianças. Está aqui expresso este exemplo. Um outro ponto que nós destacamos no ofício circular é a continuidade educativa e as transições. A continuidade e a transição não pode consistir num evento pontual, mas ser encarada como um processo. Portanto, não é o facto de, no final do ano letivo, se realizar uma atividade conjunta que se teve a trabalhar essa transição e a continuidade educativa. Sabemos que é uma etapa marcante do processo educativo de cada criança e, por isso, a passagem para a escolaridade obrigatória tem de ser planeada, envolver a articulação entre docentes, que deverá ser incentivada e prevista ao nível da organização educativa. Não pode ficar dependente apenas do docente A ou do docente B. É necessário afirmar a especificidade de cada etapa, claro, criando condições para uma articulação co-construída entre as duas etapas, escutando as famílias, escutando os profissionais, escutando as crianças e também as suas perspectivas. A entrada das crianças na educação pré-escolar é também uma transição, por vezes, por vezes que necessita de um cuidado especial, porque muitas vezes as crianças vêm de casa pela primeira vez, ou vêm da creche, que também é um ambiente diferente, exige então uma especial atenção no seu acolhimento quando chega ao jardim de infância. Algumas crianças são ainda muito novas, a fazer os 3 anos até dezembro, e podem requerer condições específicas para o seu bem-estar. E para terminar, realçar que a qualidade na educação de infância tem um enorme impacto no presente e no futuro das crianças a longo prazo, não há dúvida disto. A educação de infância desempenha um papel relevante na promoção de igualdade de oportunidades. É uma responsabilidade de todos nós termos esta realidade presente e, nesse sentido, também aproveitar para partilhar convosco
que o Ministério da Educação e Ciência e Inovação e o Ministério do Trabalho e Segurança Social estão a coordenar um projeto financiado pela Comissão Europeia e que é operacionalizado pela Unicef Internacional, que tem precisamente como finalidade criar um referencial nacional de qualidade para a educação de infância de 0 a 6 anos de idade. Este é um trabalho que dá continuidade à articulação entre estes dois ministérios, e que estamos a desenvolver com uma metodologia colaborativa e participativa. Temos representantes das entidades e organizações que estão envolvidos na educação de infância, e este documento vai ser o nosso quadro de qualidade, inspirado no quadro de qualidade da União Europeia, claro, mas vai ser o quadro nacional de qualidade para a educação de infância. E acreditamos que vai ser uma referência para as políticas educativas, mas não só, também para as organizações e estabelecimentos de educação de infância, para os profissionais, para as lideranças e para as famílias e comunidade. Todos têm que estar comprometidos em prol da melhor educação para as nossas crianças. Muito obrigada e passo a palavra de novo à Alexandra. Muito obrigada, Leonor, Liliana, por esta viagem e por esta leitura acompanhada daquilo que é o conteúdo do Ofício Circular, trazendo-nos aquelas que também são as questões mais prementes em quem no dia a dia organiza o cotidiano da educação pré-escolar nos diversos contextos. Mas agora vamos dar a voz a quem tem esta responsabilidade da liderança, da gestão e da organização, não nos focando apenas naquilo que são as dimensões da organização da resposta educativa, mas também naquilo que também aqui foi explicitado no Ofício Circular, que se prende com a organização e desenvolvimento do currículo e com aquilo que são as preocupações associadas à continuidade educativa e às transições. E gostava de convidar a Ana Paula Peixoto, que representa aqui a rede particular e cooperativa e que gera um colégio e é diretora pedagógica de um estabelecimento que tem oferta até ao 12º ano. E nesta perspectiva de educação pré-escolar, entendida como a primeira etapa da educação básica ao longo da vida, eu gostaria de ouvi-la sobre de que modo é que assegura esta qualidade do currículo a partir de um grande investimento na dimensão do papel do educador, na sua intencionalidade educativa e de que espaço e de que modo é que o projeto curricular do grupo é também o esteio para essa qualidade da educação que procuram promover. Gostava então de passar a palavra à Ana Paula. Ana Olá, boa tarde. Ah, Boa tarde. Numa instituição como a minha, que recebe crianças do 0 ao 12º, ahm, este ofício veio ser é muito importante no sentido em que começa por ver uma educação dos 0 aos 6, apesar das OCEP ah, estarem mais viradas para o ensino pré-escolar. Nesta altura ainda não tínhamos as orientações pedagógicas de creche, mas já começa a falar na importância de contextos de qualidade em creche. Um, Vem dar importância também da intencionalidade educativa na qualidade curricular, vem reforçar a importância do espaço como um terceiro educador, onde a aprendizagem é construída. E nós, aqui no colégio, que trabalhamos modelos construtivistas muito inspirados em Piaget, em Vygotsky, em Dewey, em que temos aqui muito de Reggio Emília também, em que a criança é protagonista da aprendizagem e que temos a escuta da criança como princípio orientador de uma abordagem construtivista na nossa planificação. E a professora Júlia Formosinho falava que a aprendizagem é realizada em companhia,
e em companhia dos pares e dos educadores. Nós aqui na nossa prática temos aqui também um outro elemento em que nós trabalhamos em articulação com docentes de outras áreas, e este ofício veio reforçar da importância da planificação e veio reforçar aqui, em termos do projeto curricular, do planeamento, da ação, da reflexão e da ação. E de como é importante a planificação por intencionalidade. E de dar voz às crianças, e de dar voz às crianças e do educador ter a flexibilidade de fazer uma planificação consciente em que vá trabalhar todas as experiências de aprendizagem, mas dando voz ao interesse das crianças e em que o educador é aqui muito um criador de oportunidades e um mediador e um construtor de oportunidades e não um transmissor de conhecimentos. Em termos do projeto curricular de grupo, veio, havia uma coisa que às vezes baralhava muito os educadores, conforme disse a Liliana, o projeto curricular de grupo era visto como um documento que era para ficar arrumado, e que não era pensado ou refletido durante a prática. O que este documento veio dizer é que podemos ver o projeto curricular de grupo, como um aliado na nossa planificação diária, junto com a documentação pedagógica, junto com a escrita das crianças. E isto vai fazer a integração de todas as áreas de conhecimento e que o educador pode beneficiar em trabalhar em articulação com docentes de outras áreas, em momentos intencionalmente pensados ou em momentos que podem surgir durante a prática diária daquela criança. Veio falar muito também da introdução de materiais exploratórios, da necessidade da criança interagir com o meio que a circunda, com o exterior, trazer muito o exterior para dentro da sala, e veio valorizar, no fundo, as diferentes linguagens da criança em relação ao currículo. Portanto, este documento foi aqui também muito facilitador da organização da rotina diária de uma sala de educação pré-escolar. Depois, também veio falar muito da transição com os outros ciclos, que é fundamental, tanto da transição numa instituição como a minha, da transição da creche, e vou só falar dos dois ciclos, da creche para o pré-escolar e do pré-escolar para o primeiro ciclo, porque aqui não entra, se calhar, já a passagem para o segundo ciclo. Tanto nós aqui na instituição tentamos que a educadora acompanhe as crianças desde a sala de 1 ano até aos 5 anos, mas por vezes pode haver uma saída e tem que haver uma transição, se há uma saída no final do ano, para outro ciclo. Tendo o projeto curricular de grupo bem fundamentado e bem construído, havendo uma reunião com a educadora, tanto o projeto curricular funciona aqui também como instrumento de comunicação com a educadora ou com o educador que vai receber a criança no ano a seguir. Também é muito importante, fala muito na promoção de momentos, mais uma vez, tanto intencionais como não intencionais, com docentes de outros ciclos. É muito importante que a transição de uma sala de crianças de 5 anos para o primeiro ciclo não seja feita só numa reunião da educadora com a professora titular que vai receber os meninos no ano letivo a seguir, mas também que seja feita numa forma em que as crianças possam experimentar, explorar, conhecer o espaço e promover momentos de partilha até com crianças de outros ciclos. No fundo, não sei se já estou a falar um bocadinho mais. Não, 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 tudo bem, Paulo. Se calhar só aqui algum foco naquilo que, tendo esta preocupação de transições seguras e significantes, o projeto curricular acaba por ser um instrumento
que não burocrático, mas um Exatamente. verdadeiro instrumento facilitador do foco na pedagogia, no como fazer e no que fazer, que é a gestão do currículo. Portanto, de algum modo também, se calhar puder explicitar ainda neste minuto e pouco que tem, como é que faz isto com a sua equipa? Como é que garante este diálogo e esta construção e esta colaboração para a coerência do projeto curricular de grupo e desta visão pedagógica que tem para a educação da infância? Criando momentos de reflexão, hum, criando momentos de reflexão da equipe educativa, dos docentes, das auxiliares de educação educativa, das educadoras, um, no fundo, ter a documentação pedagógica e devolver a voz às crianças, ter registros de evidência que permitam o educador refletir diariamente na sua prática. Obrigada. Esta dimensão de equipe educativa que é tão fundamental, não só em termos de concepção educativa do grupo, da turma, mas também da equipa alargada, alinhada nessa perspectiva do direito da criança e da criança competente e da corresponsabilidade para essa educação de qualidade. Obrigada, Ana Paula. Já voltaremos a falar. Eu gostava agora de passar a palavra à Ermelinda Rosa, do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, em Lisboa, que estando num contexto de educação pré-escolar, da rede pública e sabendo como foi aqui, transmitido e nos trazida à memória esta componente letiva e componente de apoio à família como absolutamente imperativo que seja coerente na sua perspectiva educativa, mas que são dois tempos distintos. Mas sabemos que na rede pública há aqui uma parceria estruturante e estrutural para garantir essa coerência entre os dois momentos, nomeadamente com as autarquias, com as associações de pais. E gostava de perguntar à Ermelinda e pedir-lhe que, de algum modo, também partilhe connosco, em particular nesta preocupação da distinção entre os dois momentos, mas da continuidade e da segurança e bem-estar das crianças ao longo de todo o dia, que desafios e que soluções é que ocupam, nomeadamente para assegurar estes momentos, que são da componente de apoio à família. Ermelinda, a palavra é sua. Obrigada. Em primeiro lugar, também queria agradecer o convite dirigido ao Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, que represento neste webinar. Tal como certamente acontecerá em todas as escolas, no nosso dia a dia, de facto, deparamos com inúmeros desafios, que procuramos resolver da melhor forma possível, para respondermos às necessidades das 256 crianças que acolhemos nas nossas 3 escolas básicas de primeiro ciclo e jardim de infância, onde temos a funcionar neste momento 12 grupos de educação pré-escolar. Em cada sala, os grupos são constituídos por crianças que vão desde os 3 aos 6 anos de idade, dado considerarmos que a diversidade etária dentro dos grupos é uma mais-valia, tanto ao nível da socialização e brincadeira, como no que respeita aos momentos de aprendizagem das crianças. Acreditamos que essa diversidade etária nos grupos constitui um contributo precioso para o crescimento saudável e harmonioso do ponto de vista do saber estar, saber fazer, saber aprender e saber ser. Na rede pública, como é o nosso caso, o horário da componente curricular corresponde a 5 horas, que na maioria dos estabelecimentos decorre das 9 às 15h30. Para além das horas de atividade letiva e de forma a assegurar a componente de apoio à família, os agrupamentos dispõem de uma parceria com a autarquia, que disponibiliza o serviço de componente de apoio à família nos casos prestado pela Junta de Freguesia, noutros por associações de pais e noutros ainda por empresas contratadas pelas autarquias. A entidade executora promove um momento diário de acolhimento a todas as crianças entre as 8 e as 9 horas. Após as 15h30 e até às 17h30, a mesma entidade proporciona também um serviço de atividades de animação e apoio à família às crianças que permanecem na escola após o tempo curricular. Algumas crianças, geralmente em número já mais reduzido,
frequentam ainda o serviço de componente de apoio à família das 17h30 às 19 horas. Este serviço de componente de apoio à família e de atividades de animação e de apoio à família implica um pagamento à entidade promotora cuja importância é calculada tendo por base os escalões da abono de família. Quanto agora à questão e à gestão dos inúmeros desafios com que nos deparamos no dia a dia escolar, a direção do agrupamento procura, conjuntamente com as associações de pais e as coordenações de estabelecimento e departamento de educação pré-escolar e primeiro ciclo, refletir sobre as soluções mais eficazes que possam fazer face aos constrangimentos que inevitavelmente vão surgindo. Enquadra-se nestas situações a ausência de recursos humanos, particularmente no caso de falta de assistentes operacionais ou de docentes titulares de grupo. No que diz respeito ao papel do agrupamento que aqui represento, na sua relação com a autarquia, responsável pela afetação dos recursos humanos, neste caso as assistentes operacionais, e também promotora das atividades de animação e apoio à família, destaca-se uma colaboração bastante ativa e próxima e embora com agendamento de várias reuniões, sempre que necessário, sobretudo para resolver questões devido ao número de faltas das assistentes operacionais. Sendo da responsabilidade das juntas de freguesia a colocação desses recursos humanos fundamentais para o bom funcionamento das atividades educativas, temos feito notar a necessidade de colocação de pessoas capazes e trabalhadoras que consigam executar as suas funções com profissionalismo, não descurando nunca o facto de estarem em contato com crianças pequenas que precisam de muito apoio e constante supervisão, particularmente no acompanhamento dos momentos em que as educadoras não estão presentes, como acontece durante o recreio da hora de almoço. Decorrente destas conversações sucessivas com a autarquia local, a partir do ano letivo de 19-20, passámos aqui no agrupamento a contar com uma assistente operacional para cada grupo de educação pré-escolar, já desde 19-20. À presente data, passámos a dispor de mais 3 assistentes operacionais, uma por escola, para se conseguir melhorar a resposta a dar ao grande número de crianças com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. No seguimento da constatação de grandes dificuldades decorrentes do acompanhamento de casos muito problemáticos, com dificuldades de mobilidade e outras problemáticas que acolhemos nos grupos, sendo nós um agrupamento de referência para as crianças com autismo, temos muito esta preocupação. Então, estas novas assistentes operacionais vieram reforçar a resposta de apoio às necessidades específicas de cerca de 20 crianças que integram as nossas 12 salas de educação pré-escolar nestas condições. Portanto, outro dos problemas que também tem sido muito difícil gerir diz respeito aos recursos humanos afetos ao horário do refeitório e recreios do almoço. Isto é, no nosso entender, e de acordo com o ofício que estamos aqui hoje a falar, este horário deveria ser assegurado pelos monitores de atividades de animação e apoio à família, porém, no nosso agrupamento isto ainda não se verifica, dado que a hora do almoço é da responsabilidade da Câmara Municipal, sendo assegurada pelos funcionários afetos ao refeitório. Logo a seguir ao almoço segue-se então um momento de recreio, que exige naturalmente uma supervisão que deveria ser efetuada por monitores da Junta de Freguesia, permitindo assim às assistentes operacionais das salas usufruir do seu tempo de intervalo de almoço e poder estar sempre presentes nas salas, dentro do horário curricular. Ora, por não haver monitores a assegurar a supervisão nesse horário, são as assistentes operacionais da escola que têm de o fazer, situação que provoca um desfazamento de horários entre o intervalo para o almoço dessas funcionárias e o horário curricular, fazendo com que não possam estar presentes nas salas a tempo inteiro, como seria conveniente, ficando, por vezes, as educadoras sem o seu apoio por algum tempo. De forma a aclimatar esta dificuldade, a direção aqui do nosso agrupamento tem vindo a envidar esforços para que a autarquia atribua um horário aos monitores que lhes permita efetuar a vigilância das crianças durante a hora do recreio, de almoço, e dessa forma tornar possível às assistentes operacionais almoçarem no mesmo horário das docentes titulares de grupo. Portanto, é um esforço que estamos a fazer, ainda não conseguimos, mas estamos confiantes que ainda este ano talvez esta situação fique resolvida. Também, por outro lado, queria também deixar aqui, referir aqui também que consideramos muito importante
ou seja, as direções dos agrupamentos, bem como as coordenações de estabelecimento, conjuntamente com as docentes titulares de grupo, participam regularmente em reuniões de supervisão das atividades de animação e apoio à família com as entidades executoras, sendo que estes encontros consideramos que são bastante benéficos, porque ajudam a melhorar o conhecimento dessas entidades no que diz respeito ao funcionamento das escolas, no caso dos jardins de infância, e frequentemente contribui para que se procedam a alterações de acordo com as sugestões debatidas. Estes esforços conjuntos assumem grande importância no serviço educativo prestado às crianças e às suas famílias e resultam numa melhor coerência e continuidade do trabalho a ser desenvolvido entre o tempo letivo e os momentos das atividades de animação socioeducativa. Obrigada, Irmelinda. De facto, a Obrigada. complexidade que é indiscutível na gestão dos recursos humanos para um horário alongado, não é? Assegurando toda esta, quer o bem-estar dos profissionais, quer o bem-estar das crianças, mas também não esquecendo que essa complexidade conta com aquilo que também é o conteúdo profissional da liderança do educador nessa parceria e nessa estrutura colaborativa que acabou de descrever, que procuram estabilizar, quer internamente, quer nas parcerias que têm, mas também não necessariamente em horários que sejam tão rígidos, em que o educador e o auxiliar tenham que coexistir o tempo todo. E também considerando que existe um momento de planeamento que se inscreve na componente do horário do educador, que é na sua componente não letiva. E, portanto, esse trabalho de planeamento é absolutamente crítico para que possa colmatar estas vicissitudes e termos o plano A, o plano B para as várias situações. Obrigada, Irmelinda, por partilhar aquilo que é a vossa vivência e o modo como vão encontrando soluções para os constrangimentos que sentem. E eles não serão muito distintos numa instituição que até tem um horário ainda mais alargado, de 12 horas, que é o Centro Social e Paroquial de São Domingos de Rana, que a Ana Ramalheira dirige há vários anos. E eu gostava de eu ouvir sobre uma dimensão muito, muito crítica, penso eu, para a qualidade, que é esta dimensão de prestação de serviço de 12 horas, mas a partir daquilo que eu sei que é uma preocupação sua, de investir muito no trabalho colaborativo e nesta dimensão de desenvolvimento profissional contínuo de todos os profissionais para garantir que estas 12 horas que são coerentes e que são de qualidade. Portanto, como é que conseguem colocar este foco no bem-estar da criança, nas condições de aprendizagem e desenvolvimento para cada uma das crianças, mas não esquecendo nunca que isso é um compromisso de uma equipa alargada e não apenas de uma ou duas pessoas ou de um dos profissionais, desresponsabilizando todos os outros. Se puder dar aqui conta daquilo que é o modo como a Ana tem procurado construir esta equipa alargada neste compromisso, seria muito bom, seguramente, para todos os que aqui estamos. Obrigada, Alexandra, e agradeço o convite e cumprimento também e desejo uma boa tarde a todos. De facto, como diretora pedagógica e tal como referido nesta circular, eu tenho a responsabilidade de coordenar a atividade educativa, considerando estes dois tempos, a componente letiva e a componente de apoio à família. E neste período alargado de 12 horas, que é o horário que a nossa instituição de facto pratica. É um desafio muito grande para mim, mas que envolve toda a gente, não é? Este não é um desafio que eu carregue sozinha. E, portanto, é muito importante nós envolvermos os educadores e os auxiliares da ação educativa, as famílias e a comunidade. E, portanto, o envolvimento e a participação de todos é essencial para nós podermos garantir uma resposta de qualidade às crianças e às famílias, como as nossas crianças merecem.
Para nós, a documentação pedagógica tem sido central para envolvermos as crianças e as famílias e cultivar esta praxis de documentação, que é posteriormente partilhada com as famílias, porque as famílias, ao entrarem nas salas e ao tomarem contacto com todo o ambiente educativo, vão conhecendo aquilo que está a ser desenvolvido por nós e, sobretudo, pelos seus filhos. E é contribuir para a participação e para a presença das famílias neste cotidiano, que vai muito para além das famílias estarem presentes em reuniões ou em festas, não é? Portanto, é preciso alimentar este cotidiano de presença das famílias. É preciso escutar as crianças e as famílias, compreender as suas reais necessidades e não as necessidades que nós achamos que elas têm. Ajustar as expectativas, as famílias vêm com expectativas e nós também temos expectativas em relação às famílias, e ajudando também as famílias a tomarem as melhores decisões para os seus filhos, nomeadamente alertá-las para o facto de elas não deverem estar às 12 horas dentro de um estabelecimento educativo. Este envolvimento das famílias vai permitindo progressivamente que se crie um clima de mais confiança e empatia. E quanto mais confiança e empatia tivermos com as nossas famílias, mais facilitado também se torna o nosso trabalho, porque temos famílias mais compreensivas, que reconhecem e valorizam o nosso trabalho e também são compreensivas quando nós fazemos alguma coisa menos bem feita, porque também sabemos que isso acontece e, portanto, não nos vão logo julgar, não é? Também para garantir que os dois tempos são assegurados com qualidade, é preciso preocupar-nos com esta imagem de criança, não é? Esta imagem de criança que é competente e que deve participar ativamente no planeamento e na monitorização da sua jornada de aprendizagem. Portanto, é a criança que é a protagonista do seu processo de aprendizagem. Por outro lado, também consideramos que é essencial que a componente letiva e a componente de apoio à família sejam tempos distintos, mas que estão articulados entre si. Eles não estão, portanto, fazem parte do dia, mas nestas instituições nós sabemos que há esta dificuldade, às vezes, de distinguir estes tempos. E é mesmo muito importante que o educador garanta todo o planeamento e acompanhamento e monitorização destas atividades de animação, que devem ser desenvolvidas preferencialmente ao ar livre, no contacto com a natureza, largar as salas de atividades, não ter medo da chuva e do frio, levá-los lá para fora. E eu aqui agradeço imenso o contributo do professor Carlos Neto, que nos tem realmente, que nos deu aqui um contributo enorme. Vamos devolver às nossas crianças um tempo de brincadeira que lhes foi roubado com tantas horas de institucionalização, não é? E que nós temos o dever e a obrigação de devolver às nossas crianças. Eu devo-vos dizer que olhar pela minha janela do meu gabinete, que dá diretamente para o recreio, e ver que levamos cuidadosamente material neste tempo da componente de apoio à família. Para o exterior, material não estruturado, tecidos, caixas, paus, vemos as crianças a construírem casas, vemos as crianças a construírem supermercados, fazem vendas, umas brincadeiras com uma imaginação e uma criatividade que só é possível quando nós lhes permitimos que elas possam realmente desenvolver as suas brincadeiras com a competência que, mais uma vez digo, que temos que ser nós a reconhecer que elas têm. Agora, passando aqui para a equipa de profissionais, não é? Nós temos vindo a desenvolver um trabalho de melhoria e de transformação da nossa praxis, que começou mais e incidiu essencialmente na componente letiva, mas que temos vindo a alargar a componente de apoio à família, como não podia deixar de ser, não é? Enquanto diretora pedagógica, eu de facto considero que é muito importante a formação dos profissionais. Falar de qualidade, temos que falar dos profissionais
em número suficiente, porque às vezes também temos esse constrangimento e, portanto, não há qualidade sem um número suficiente de profissionais, mas profissionais capazes, qualificados e que saibam o que estão a fazer e que tenham intencionalidade naquilo que realmente estão a fazer. E para isso é muito importante reconhecer a formação em contexto como a pedagogia de formação dos profissionais. O nosso foco tem sido essencialmente o trabalho em equipa. Para nós, trabalhar em equipa é fundamental. Não podemos dizer as minhas crianças, a minha sala, o meu grupo. Não, é de todos nós. Há uma criança que se magoa no recreio. Não interessa nada se é da sala A, da sala B, da educadora. É uma criança que se magoa e precisa de ser acompanhada e acolhida e acarinhada. E, portanto, esse também foi um trabalho que nós temos vindo a desenvolver e, portanto, cabe-me a mim, eu sinto verdadeiramente essa responsabilidade de organizar momentos para as equipas reunirem. Nós temos que, nesta lufa-lufa do dia-a-dia, nesta burocracia do dia-a-dia, temos que encontrar tempos para nos reunirmos. E estes tempos são organizados de uma forma que é intencional, é programado e é previamente preparado. E aqui, obviamente, que eu conto muito com as lideranças intermédias, como nós chamamos, que são as educadoras de infância. Né? Os educadores têm aqui um papel fundamental nesta movimentação do trabalho, de todo o trabalho em equipa e de toda esta formação em contexto. Uma das estratégias que nós utilizamos é a partilha de documentação pedagógica, e mais uma vez aqui a força da documentação, porque cada educadora tem a sua forma de documentar. De facto, não há aqui uma uniformização, não temos todos que fazer de igual forma. Temos sensibilidades diferentes e temos também níveis de caminho diferentes. E, portanto, há aqui que, enquanto liderança pedagógica, terem atenção esta diferenciação pedagógica também aos adultos, não só às crianças, mas também aos adultos. E, portanto, a partilha de documentação pedagógica é uma das nossas estratégias. Outra que nós também utilizamos é realizar vídeos das interações dos adultos com as crianças e, posteriormente, refletirmos sobre as imagens que tivemos a ver. Não numa lógica de julgarmos o que é que este adulto teve a fazer ou o que é que ele teve a fazer de mal, mas numa lógica de, naquele momento, o que é que aconteceu e o que é que nós podíamos ter feito para melhorar. Estes tempos são tempos de diálogo, de partilha, de reflexão sobre a nossa praxis e identificamos dificuldades, possíveis estratégias para as superar, mas também é um tempo para celebrarmos conquistas. Nós temos que cada vez mais alimentar nós somos muito focados naquilo que não acontece de bem e depois esquecemos daquilo que acontece de bem nas nossas organizações. E, portanto, vamos comemorar em conjunto o que é que aconteceu de bom naquela sala, com aquela colega, com aquele grupo de crianças que desenvolveu um projeto e está a partilhar com todas as outras salas e com todas as outras crianças. Este processo é um processo que é cooperativo, com partilhas de vivências, de experiências e aprendizagens, e constitui uma oportunidade de continuarmos este caminho de transformação enquanto comunidade que está sempre a aprender. Este caminho de transformação não tem fim. Portanto, não temos esta pretensão de dizer já estamos no bom caminho, não tem fim. É contínuo e contínuo e contínuo. Ele também é primordial para o desenvolvimento profissional e a valorização das equipas. Quando conhecemos o trabalho uns dos outros, valorizamos mais uns aos outros e reconhecemos mais o trabalho uns dos outros. Mas há também toda uma atenção para a equipa de sala. É muito importante que educador e auxiliar se constituam como um verdadeiro par pedagógico, com tempo para partilhar intencionalidades, refletir práticas e encontrar soluções para as dificuldades sentidas. E também um tempo para se destacarem as boas práticas e para elas poderem ser celebradas. Há, de facto, na nossa instituição, um acompanhamento muito efetivo dos educadores
num constante diálogo colaborativo com os seus auxiliares. Gostaria de destacar também aqui o papel que os auxiliares têm tido e que para nós tem sido muito importante, porque penso que outras instituições, e sei, conversando com outras colegas, de que tem havido uma grande saída de educadores para a rede pública, e que é uma realidade que está a acontecer e que encaramos com naturalidade. E aqui os auxiliares da ação educativa, quando estão bem preparados, quando estão neste caminho de exigência e de evolução e de desenvolvimento profissional, eles de facto têm tido aqui um papel muito importante na estabilidade das equipas e inclusive na possibilidade de nós continuarmos a desenvolver e a explicitar uma pedagogia, uma perspectiva pedagógica que para nós tem sido muito importante desenvolver. Ana. Depois temos ainda a oportunidade de pertencer à rede local e tocar melhor em Cascais, que é um espaço de partilha e de formação que reúne organizações da rede pública e da rede privada com e sem fins lucrativos. E, portanto, tem sido muito interessante para nós podermos contactar com as outras redes, não é? Não ficarmos fechadas só nas IPSS, perceber como é que os outros profissionais das outras redes estão a funcionar, estão a trabalhar, estão a organizar-se, que constrangimentos também é que têm, como é que os conseguem ultrapassar. Portanto, para nós também tem sido uma aprendizagem conjunta e de troca de experiências que tem sido muito enriquecedora. Esta rede tem ainda permitido... Obrigada, Ana. Eu vou precisar, vou-lhe agradecer. Sim. Ai, já, é que eu sei que eu fico muito Não, entusiasmada, mas mas não deixar aqui uma palavra de agradecimento por esta tónica tão positiva e de esperança e de reforço da importância do trabalho colaborativo, mas também da celebração dos sucessos e das conquistas e daquilo que fazemos bem, porque é isso que nos permite construir o espaço de questionamento, de reflexão para melhorar. sem Obrigada dúvida. por essa partilha e também por sublinhar o valor que o trabalho em rede traz. Esta abertura aos outros, Uhum. e se calhar tão mais importante e significativo ele se torna neste momento que também acabou por trazer, que está a acontecer. Todos nós estamos a vivenciar uma mudança e uma mobilidade entre os profissionais de culturas organizacionais diferentes de umas para as outras e de quão importante é a solidez do trabalho de equipa transversal a todos os profissionais que lá estão. Obrigada por essa partilha, que veio Obrigada. complementar também aquilo que é a especificidade de cada um destes contextos. Mas antes de terminarmos, e porque aquilo que nos juntou hoje aqui, obviamente, é a preocupação com a qualidade da educação de infância, em particular a partir da organização e gestão do currículo na educação pré-escolar. O ofício circular teve estes propósitos todos que fomos aqui enunciando, e eu gostava de devolver a palavra a cada uma de vós, as três, novamente, para, se calhar, a partir de três aspectos muito sublinhados aqui ao longo das vossas intervenções, que são, por um lado, a participação das famílias no cotidiano e o acesso que lhes deve ser dado, o como reorganizar e pensar o bem-estar das crianças ao longo destas duas componentes, como é que o podemos gerir e também de como repensar a avaliação na educação pré-escolar a partir de um projeto curricular sólido. De algum modo, todos estes aspectos muito sublinhados no ofício circular, gostava de vos pedir, a cada uma de vós, se calhar pela mesma ordem, a Ana Paula, depois a Ermelinda e a Ana Ramalheira, se, se o ofício circular de facto vos ajudou a sistematizar, mas também a valorizar aquilo que já faziam, a encontrar espaços de melhoria, e se podem dar um exemplo em algum destes três focos que aqui foram partilhando connosco ao longo das vossas intervenções. Participação das famílias,
gestão e organização destas duas componentes, em particular se há aqui modos de fazer que possam sublinhar de um modo particular e de que modo é que esta avaliação na educação de pré-escolar, na sua especificidade, foi também aqui muito sustentada naquilo que é a necessidade, o imperativo e a instrumentalidade do projeto curricular de grupo. E pedia-vos síntese a partir de aspectos muito práticos e exemplos que possam ser inspiradores nesta perspectiva de esperança, e de celebração da educação pré-escolar que é praticada em Portugal. Ana Paula. É assim, este ofício, numa instituição como a que eu trabalho, vai desempenhar um papel crucial ao apoiar aqui a implementação das práticas pedagógicas integradas. E como a Ana Ramalheira disse, todos estamos a sofrer com a movimentação de diferentes profissionais, mas também ao acolher novos profissionais, quando se trabalha em articulação com outros profissionais, estes outros profissionais, seja de artes, de ciências, de música, de drama, também vão acolher este novo educador que vai trabalhar com aquele grupo de crianças. E veio apoiar muito, em termos de uma metodologia de trabalho de projeto, de projetos interdisciplinares entre os vários professores, e veio dar ênfase às diretrizes que vão facilitar essa integração, garantindo estes momentos de partilha entre educadores e professores e famílias, e vai garantir aos profissionais que disponham de momentos de coordenação e de partilha, onde podem realizar as suas práticas, onde realizam uma planificação e uma avaliação, tendo em vista esta planificação por intencionalidade. E veio também assegurar que as práticas pedagógicas estejam alinhadas com as OCEP e promovam, mais uma vez, uma boa articulação entre as diversas áreas do conhecimento. Aquilo que a Ana disse é fundamental. A reflexão e a planificação dos diferentes profissionais que trabalham com estas crianças. E vem destacar a importância de uma planificação por intencionalidade no desenvolvimento das nossas crianças, tendo em vista sempre o bem-estar das crianças. Vai flexibilizar muito a forma como nós olhamos a educação, indo de encontro, mais uma vez ao bem-estar das nossas crianças. Obrigada, Ana Paula. Ermelinda, quer partilhar connosco alguma das vossas práticas que possam ter sido clarificadas a partir daquilo que o Ofício Circular vos permitiu de espaço de reflexão, como nos disse que tinham feito essa reflexão conjunta? Este ofício circular veio proporcionar mais um momento de reflexão no nosso agrupamento. Logo no início do ano letivo, os órgãos da direção, entre os quais me incluo, procedemos à análise do documento em reuniões junto do grupo de ano da educação pré-escolar, proporcionando momentos de reflexão conjunta, relembrando os fundamentos e princípios de uma pedagogia para a infância que garanta a todas as crianças uma educação de infância de qualidade, para definir linhas diretrizes e, finalmente, para a construção de uma síntese dos principais pontos destinada a ser partilhada com todos os docentes. Este ofício circular permite também clarificar permitiu-nos também clarificar algumas situações e, em particular, conduzir à reflexão sobre a legitimidade da gestão do agrupamento quanto aos recursos humanos da escola, designadamente à necessidade de solicitar autarquia a atribuição de monitores para fazer a supervisão das crianças no recreio do almoço. A análise do documento permitiu também verificar, no caso específico do agrupamento das Laranjeiras, que as nossas escolas têm vindo a proporcionar uma boa prática pedagógica no respeito à oferta da educação pré-escolar,
tanto na organização e funcionamento dos jardins de infância, como no desenvolvimento do currículo, na continuidade educativa e nas transições entre creche e jardim de infância e primeiro ciclo. Trabalhamos muito também aqui com as organizações com a Santa Casa da Misericórdia também, que tem as salas de jardim da creche, que depois as nossas crianças que nós recebemos vêm das creches da Santa Casa, e depois as nossas crianças do jardim de infância para o primeiro ano do primeiro ciclo. Simultaneamente também nos permitiu refletir sobre os aspectos ainda a desenvolver, como por exemplo melhorar os espaços exteriores de algumas das nossas escolas básicas e jardins de infância, para que ofereçam um conjunto alargado de possibilidades de ação e de exploração. Referir ainda que na rede pública e naturalmente também nas escolas básicas e jardins de infância do agrupamento que represento, os últimos anos têm trazido novos desafios, principalmente dar resposta ao ingresso de crianças a partir dos 3 anos de idade. Essa situação traz novas questões a atender, como desfraude, autonomia, ou a necessidade de apoio individual e atencioso na hora da refeição, tornando necessário reorganizar os espaços, dispor dos recursos adequados para cuidar da higiene infantil e existir capacidade por parte da equipa escolar para respeitar diferentes ritmos e especificidades de um número elevado de crianças. Claro que todos temos a noção que trabalhamos muito na escola e fazemos muito pelas nossas crianças, mas também todos temos a certeza de que há sempre muito trabalho a fazer. E ainda bem que é a profissão que escolhemos e sabemos todos que está presentes na escola com espírito de responsabilidade e empenhados em melhorar as práticas em prol do bem-estar das crianças, constitui uma missão que nos é própria. Só assim, com o contributo de todos os intervenientes, desde pais, a autarquia, os docentes titulares de grupo, a direção, os coordenadores de estabelecimento e departamento de educação pré-escolar e primeiro ciclo, podemos conseguir proporcionar um serviço educativo de qualidade. Obrigada, Alexandra. Eu é que agradeço, Ermelinda, também por essa afirmação do compromisso profissional, mas também o compromisso com aquilo que é a missão social da escola, da educação, independentemente da rede a que pertence. Obrigada. Ana, passo-lhe a palavra então para um último contributo e uma última reflexão. Faz Sim, favor. obrigada, Alexandra. Então, este ofício circular permitiu-nos revisitar os fundamentos e os princípios da pedagogia para a infância, que sabemos que não são novos, mas que devem ser refletidos por todos nós para garantir que todas as crianças estão a beneficiar de uma educação de infância de qualidade, independentemente da rede que frequentam. Este ofício circular veio, por um lado, confirmar que estamos a desenvolver um trabalho que consideramos de qualidade, reconhecemos-lo com alegria, mas também com um grande sentido de responsabilidade. E desafiou-nos a pensar em estratégias para o que ainda não estava a ser implementado. Nomeadamente, a hora da sesta foi uma situação que alterámos porque ela não podia fazer parte e não deve fazer parte da componente letiva e, portanto, tivemos que encontrar aqui uma forma de poder resolver esta questão e também aqui no reforço do papel do educador na componente de apoio à família, no planeamento, na monitorização e nesta promoção da articulação entre as várias salas, que também foi muito significativo para nós. Esta circular tem, de facto, sido um lembrete para toda a equipa, incentivando-nos a refletir e a melhorar o nosso trabalho. Muito obrigada, Ana, Obrigada. e obrigada às três por este contributo. De facto, o ofício circular pretende ser um instrumento de trabalho, não apenas para o início do ano letivo, mas para nos acompanhar ao longo de todo o ano, obviamente, nos fazer questionar sobre o que fazemos, mas também celebrar. Nós temos tido aqui algumas questões que são apresentadas. De algum modo, eu diria que elas estão respondidas na apresentação, em particular no que diz respeito ao caráter vinculativo das orientações curriculares para a educação pré-escolar. Elas são um documento de referência para todas as redes, não apenas para a rede pública, isso está claro na lei e no compromisso das instituições, na prestação do serviço que a questão, para que existem, e portanto esta é uma dimensão importante que está
clarificada no ofício circular. Há aqui outras questões que se prendem mais com a natureza organizativa, nomeadamente da gestão dos tempos da componente letiva e não letiva dos educadores, na afetação dos recursos humanos, nomeadamente se na componente de apoio à família um qualquer profissional pode ficar sozinho com as crianças. Isto são aspectos que podem ser colocados, se me permitem, em questões diretamente à IGEC ou à DGE, nos portais respectivos. Mas agradecer também essa atenção que deram, colocando-nos as perguntas, e uma vez que já também ultrapassámos o tempo e há esses canais abertos com os serviços para colocarem as perguntas, eu gostava só também aqui em nome da DGE de esclarecer que não há certificado de presença ou de participação neste webinar. Ele é um espaço de desenvolvimento profissional de informação, e de partilha de práticas. Mas agradecemos a vossa presença e agradeço de um modo particular à DGE a oportunidade que me deu de poder estar aqui e de ter correspondido dentro do grupo de trabalho que integra, e assim como a IGEC, à elaboração deste ofício circular que, pelas partilhas que aqui ficaram e os testemunhos, se constitui como um instrumento significativo para a organização do trabalho e da prestação do serviço em educação pré-escolar, nesta ambição de qualidade e de qualidade para cada uma e para todas as crianças do nosso país. Obrigada às colegas que vieram aqui partilhar o que fazem. Obrigada à DGE e à IGEC por esta oportunidade que me deram também de, mais uma vez, afirmar o compromisso com a qualidade da educação de infância em Portugal. Obrigada a todos os participantes. Muito Até obrigada. breve. E este recurso fica também aqui disponível para reverem os que aqui estiveram, e esperamos que possa vir a ser útil a todos os outros que hoje aqui não puderam estar, e peço a cada um que possa ser arauto e que o partilhe assim que ele esteja disponível na página da Direção-Geral de Educação. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigada também. Muito obrigada. Obrigada e boa tarde a todos e a Gente, boa todas. tarde e muito, muito Muito obrigada. obrigada a todas e muito pela partilha e pelo convite. Muito obrigada. 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 Quero agradecer o convite. Obrigada, Ermelinda. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana Obrigada. Paula, Leonor, Obrigada. Liliana, Lina. Foi Obrigada. foi uma sessão muito, muito positiva, muito relevante. Obrigada. Obrigada.